Thank you very much. Thank you. Muito obrigado. Thank you. Well, may I add my welcome to that of Gracie. Então vou dar as boas-vindas também, junto com a Grazi. It's lovely to see Deborah's mum and dad in, É bom ver aqui os pais de Débora aqui and Bruce back from e overseas. ver o Bruce de volta, que esteve a Alemar. Yeah. Greg back from O overseas. Greg também voltou da Alemar. João back from O overseas. João também voltou da Alemar. Gosh, well, I fit into that bracket of going and coming. I've been away for 18 months from here anyway. Eu também me encaixo nessa de ir e voltar, que eu também estive fora há 18 meses que não estava aqui em cima no púlpito It a pregar. doesn't seem 5 minutes since I was stood up here bringing the word of God to you. Parece que foram 5 minutos. Parece que foi há 5 minutos e não há 18 meses. Thankfully, the word of God never changes. E graças a Deus, a palavra de Deus, ela nunca muda. And thank you that he never changes. E graças a Deus porque Ele não muda. And his love endures forever. O seu amor dura para Amém. sempre. Amém. Good. Well, this morning I'd like to look at Christian hope in a fast-changing culture. E esta manhã eu gostava de falar sobre a esperança cristã numa cultura em evolução rápida. It's been something on my heart since I've been travelling back to Scotland. É algo que tem estado no meu coração desde que eu tenho estado a ir e a voltar para a Escócia. And although we've lived in Portugal for many years, we were reintroduced to the British culture. E apesar de eu estar em Portugal há muitos anos, é como se estivéssemos a ser reintroduzidos à cultura britânica. There's some very good things like fish and chips, of course. Tem coisas muito boas como peixe com batatas, claro. But it's been on my heart since I've not lived in the UK for many years. Mas tem estado no meu coração, já que eu não tenho vivido no Reino Unido, há muitos anos que não vivia no Reino Unido. And to be honest, we've lived in a little Christian bubble in the Algarve. Aqui no Algarve é como se estivéssemos numa pequena bolha cristã. I'm kind of shocked how culture's moved on from when I was a child. E eu fico chocado como a cultura progrediu desde que eu era criança. And so I want to bring you two things this morning. E eu gostava de vos trazer duas coisas esta manhã. I want to bring you the problem, Quero vos trazer o problema, but I also want to bring you the solution. quero apresentar o problema, não quero trazer, e quero apresentar também a solução. And so as normal in our studies on a Bible study, I love to open with questions. E como é normal num culto, num estudo bíblico, eu gosto de começar sempre com uma pergunta. It's not something new. The Apostle Paul and Peter were always opening with questions before they brought something. E não é algo que não sou eu que estou a inventar isto. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro muitas vezes começavam com uma questão, com uma interrogação. So this morning I'd like to open with what consumes your time and your energy. A questão que eu vou colocar é o que é que consome o teu tempo e a tua energia. And what fears and what thoughts come to your mind as you are consumed by certain things. E que medos e que pensamentos é que vêm à tua mente quando estás consumido por por certas coisas? Perhaps you are concerned for your family. Se calhar a tua preocupação tem a ver com a tua família. Perhaps you're concerned for the next generation, where it's going. Se calhar aquilo que te preocupa é as próximas gerações, o que é que vai acontecer com esta próxima geração. Perhaps you're here this morning concerned for yourself. Se calhar aqui esta manhã a tua preocupação é contigo mesmo. And we can be all consumed with those things, and many of them are good things to be thinking of. E podemos todos estar consumidos por essas coisas, e às vezes são coisas boas para a pessoa se preocupar. But very often those things can consume us so much Mas tantas vezes essas coisas conseguem nos consumir de tal maneira that we become dominated by them, que nos dominam and that we can be thinking about them all the time. e que estão constantemente no nosso pensamento. Those things from the past Aquelas coisas do passado that have affected the future. que afetam o nosso futuro. Those things in our life where we've made bad decisions. Os momentos da nossa vida em que tomamos más decisões. Those things that wake us up in the middle of the night. Aquelas coisas que nos acordam às vezes à meia da noite. And the consequences of those things that went wrong in our lives. E as consequências das coisas que
correram mal na nossa vida. So I'd like to ask, why is our culture changing so fast, and why are things going so wrong in the lives of many that we know and love? Eu gostava de perguntar porquê é que a cultura está a mudar de tal maneira, ou porquê é que as coisas correm tão mal na vida de pessoas que nós conhecemos e amamos. If you keep your finger on the pulse of what's going on in the world, Se nós tivermos a medir a pulsação daquilo que se passa no mundo, you'll notice that technology is moving at an alarming rate. vocês vão reparar que a tecnologia está a avançar de uma forma alarmante. Sim, sim, sim. We're Uma about to rapidez enter a alarmante. new phase where artificial intelligence is going to exponentially move culture forward. Nós estamos a entrar numa fase em que a inteligência artificial parece estar a dominar a cultura e a mover a cultura para a frente. We all are immersed in this culture. E nós todos estamos imersos nesta cultura. We're all connected to the World Wide Web. Estamos todos conectados de alguma maneira à internet global. Perhaps I'll ask the question, you can put your hand up if you're brave enough. Who is not connected to the World Wide Web? E se vocês, não sei se vocês têm coragem, mas vou fazer a questão. Quem é que aqui não está ligado Chrissy? à internet global? Okay, okay. I'm Based. I'm sorry. That's great. Wonderful. Well, perhaps it's probably better you stay off the world. I know you want to be off the grid. Eu sei que gosta de estar fora do controle, mas é bom. But this brings about this problem that Christians have. Mas isto traz-nos já o problema que nós cristãos temos. We're immersed in this culture, in this world, which is changing at an alarming rate, so fast. Estamos imersos nesta cultura, neste mundo que está em constante mudança e uma rapidez acelerada. And apart from Chrissy, I think we're all overloaded with information. E para além da crise, eu acho que a maior parte de nós estamos sobrecarregados de informação. There seems to be information coming at us from every direction. Parece que há informação que vem em nossa direção, em todas as direções, de todas as direções. And so what hope do we have as Christians in this fast-moving, fast-changing culture? Então, qual é a esperança que nós temos enquanto cristãos nesta cultura que se move tão rapidamente? How do we stem the tide of this information coming at us? Como é que nós podemos parar ou abrandar a maré desta informação que está constantemente a tentar subir acima do... Yeah. Sim, You could move in with sobrecarregar-nos, Chrissy, of sobrecarregar-nos. course, for the next few weeks. Vocês, se quiserem ir para onde a Chrissy está a viver, se calhar pode-vos ajudar. And there's so much misinformation and disinformation that how can we trust Já há tanta, what we read and what we see? há tanta informação que é falsa ou que está deliberadamente a tentar enganar-nos. Então, como é que podemos confiar naquilo que vemos e ouvimos? So this morning I'd like to bring us a little Christian hope from God's Word. Então, esta manhã eu gostava de trazer um bocadinho de esperança da palavra de Deus And bring the solution to the problem. e trazer a solução para o problema. Okay, there are so many aspects of our modern life which can consume us. Há tantos aspectos da nossa vida moderna que nos podem consumir, Filling our minds with all sorts of stuff. que enchem as nossas mentes com tantas coisas de tanto género. And if you live in a nation or a culture that is moving further and further away from God, E se nós estamos numa nação ou numa cultura que se move cada vez para mais distante de Deus, the creator God of who we are and where we live, o Deus que nos criou e que criou o lugar onde vivemos, you may be consumed this morning. vocês podem sentir-se consumidos esta manhã. And so our scripture, when we come to it, will enlighten us how we are to overcome this information overload. Então a passagem que nós vamos ler esta manhã pode nos esclarecer acerca de como sobreviver a esta como é que se diz? Sobrecarga, obrigado. Sobrecarga de informação. I don't have to give you examples of how
our culture is changing in front of our very eyes. Eu não tenho de dar exemplos do modo como a cultura está a mudar, mesmo a olhos vistos. I think you'll be very familiar with the attack on the sanctity of life. Eu acho que vocês conhecem bem o ataque que há à santidade da vida humana, The move to break down the nuclear family, a tudo aquilo que tenta atacar e destruir a família nuclear, the attack on relationships themselves, godly relationships, o ataque que há contra relacionamentos e relacionamentos que vêm de Deus, the faithfulness that God has called to be in those relationships, a fidelidade que Deus determinou que deve estar nesses relacionamentos. Our culture is moving fast to rewrite God's will for His creation. E a cultura move-se de tal maneira que tenta reescrever a vontade de Deus para a sua criação. And these changes in the culture that we live in, the fast-moving changes, E estas mudanças tão rápidas na cultura em que nós vivemos, they lead us, can lead us to despair. elas podem levar-nos ao desespero. The Bible in our scripture we're going to look at calls that a downcast soul. A Bíblia, na passagem que nós vamos ler, chama isso de uma alma abatida And a sense of hopelessness. e sentimento de desespero. So, as believers, as Christians, what hope do we have in this fast-moving, fast-changing culture? Então, como pessoas que acreditam, como cristãos, qual é a esperança que nós temos nesta cultura que se move tão rápido? If you have your Bibles with you, let's turn to the book of Lamentations. Então, se tiverem as vossas Bíblias, vamos entrar no livro de Lamentações. And I would like to bring you the very center of this book is an encouragement for those who trust in God. E gostava de vos levar ao centro deste livro, que é o encorajamento àqueles que confiam em Deus. If you're familiar with Jeremiah the prophet's work, Se conhecem a obra de Jeremias o profeta, you'll ask, Steve, why are you bringing us an encouragement from probably the saddest story? vocês vão perguntar: Steve, como é que tu vais trazer um encorajamento para nós a partir, se calhar, da história mais triste da Bíblia? The most disturbing time amongst God's people. Do tempo mais perturbador no meio do povo de Deus. And that's the beauty of this book, Essa é a beleza deste livro, that there is always hope. que há sempre esperança. There is always a way forward. Há sempre um caminho em frente. There is always a way back to that loving relationship that those things around us is trying to tear us from. Take Há us sempre from. um caminho de volta àquele relacionamento com Deus que nos ama, do qual o mundo à nossa volta sempre está a tentar tirar-nos. The book is a set of poems, E o livro são uma série de poemas and it recants of how Judah, Jerusalem, and Solomon's temple were destroyed. que reconta a história de como Judá, Jerusalém e o Templo de Salomão foram destruídos. And because God's people had gone off into idolatry, into wickedness, into so far from God, E porque o povo de Deus foi de tal maneira para a idolatria, para a devassidão e para lugares tão longe de Deus, in His great love, He would do something or allow something to bring them back to Himself. no grande amor de Deus, Ele faz alguma coisa ou permite alguma coisa que os vai trazer de volta para Ele mesmo. God is slow to anger and abounding in love, and He gives an enormous length of time until He allows His sovereign will to be fulfilled. Mas Deus, Ele é tardio em irar-se e abundante em amor, e por isso permite que passe muito tempo até que o seu julgamento tenha efeito. God loves His own so much Deus ama os seus de tal maneira that He wants to keep us in relationship with Him. que nos quer manter em relacionamento com Ele. And when His people, when they or we drift away from that relationship, E quando o seu povo, nós ou eles, nos afastamos deste relacionamento, when we fall into the culture
quando nós vamos atrás da cultura and we allow that culture to infiltrate how we live, e, who we are, e permitimos que essa cultura infiltre a nossa forma de viver e quem nós somos, God's love is so great that He won't allow that to happen. o amor de Deus é tão grande que não permite que isso aconteça. And so it's very apt that Jeremiah is known as the weeping prophet. Então é muito, faz todo o sentido que Jeremias seja conhecido como profeta das lamentações. I remember when I first came to faith, Eu lembro-me quando eu primeiro conheci a fé, it was back when we were living in the Caribbean, quando nós estávamos a viver nas Caraíbas, and we started going to this church, and for 3 years, every Sunday morning, I would weep. e começámos a ir a esta igreja nas Caraíbas, e eu lembro-me que durante 3 anos, todos os domingos de manhã, eu chorava. It's fine, you ladies are not sort of frowned upon for weeping in church. E as mulheres em geral não são mal vistas por chorar na igreja, But when you grow up as a man, you're expected to be tough. mas quando nós crescemos, quando somos homens, a expectativa é que nós sejamos duros. Well, it's not going to happen when you're coming to faith. E não é isso que queremos que aconteça quando nós estamos a conhecer a fé. I was weeping for my sin. Eu estava a lamentar, estava a chorar pelo meu pecado. God's presence and God's word were so powerful to convict me of who I was and what I'd done. A presença de Deus e a palavra de Deus era tão poderosa para convencer-me de quem eu era e daquilo que eu tinha feito. What I was living for. Dos motivos pelos quais eu vivia. And our weeping prophet is weeping for how culture can infiltrate God's people and transform them to be like that culture. E o nosso profeta das lamentações está a chorar pelo modo como as pessoas de Deus conseguem deixar a cultura infiltrar-se e mudar quem elas são. That's the problem. Esse é o problema. And we're all subject to the influence of the cultures around us. E estamos todos sujeitos à influência da cultura que nos rodeia. So let's come to our scripture and see what the solution is. Então vamos entrar nesta passagem e vamos perceber qual é a solução. And Jeremiah recalls, I remember my affliction and my wandering, the bitterness and the gall. I remember them, and my soul is downcast within me. E Jeremias escreve: lembro-me bem da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. But as he transitions, and I like what I think it was Natasha said, that we choose joy. We choose what we think about. We choose. Mas aqui ele faz uma transição e acho que foi a Natasha que disse que nós decidimos pela alegria. É uma decisão que nós tomamos. And even though those memories of Jeremiah were coming to his mind all the time, constantly, E apesar das memórias de Jeremias virem à sua mente constantemente, all that was wrong with his culture, with those people he lived with, tudo aquilo que estava mal com a sua cultura, tudo aquilo que estava mal com as pessoas com quem ele vivia, in verse 21, he transitions and pivots into what is the solution. no versículo 21 ele faz uma transição em que começa a falar da solução. Yet this I call to mind, and therefore I have hope. Todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. And if we take anything away this morning, this is the scripture that I would ask the Lord to cement into your thinking. E se há alguma coisa que nós tiramos esta manhã, eu acho que esta é a passagem que eu peço a Deus para que possa aprofundar, que possa entrar mesmo nos nossos corações. Because of the Lord's great love, Graças ao grande amor do Senhor, we are not consumed. é que nós não somos consumidos. Do you get that this morning? Vocês compreendem isso esta manhã? Because of the Lord's great love, Por causa do grande amor do Senhor, we are not consumed. é que nós não somos consumidos. Just that scripture alone, if you take that away this morning and put that in your mind when those things that you're
consuming you, bring this to heart. Essa pequena passagem, se vocês colocarem realmente no vosso coração e se trouxerem isto ao vosso coração de cada vez que vier a memória ou a ideia, o pensamento das coisas que vos tentam consumir, The love that God has for you and for me, o amor que Deus tem por mim, por vocês, that great love that He would send His Son to die, o seu grande amor que fez com que Ele enviasse o seu Filho para morrer, to pay for the sins that we've committed. para pagar pelos pecados que nós cometemos. If you ever doubt God's love for you, Se em algum momento tu duvidares do amor de Deus por ti, fix your eyes on the cross. coloca os teus olhos sobre a cruz. God loves you so much. Deus ama-te de tal maneira. He doesn't love you for what you've done. E o amor dele não é por causa de algo que nós tenhamos feito. He loves you because of who He is. Ele ama-te por causa de quem Ele próprio é. It's transformational when you get that revelation. E é uma transformação quando tu entendes essa revelação. Your past is dealt with. Que tudo o que era do teu passado, Deus já lidou com isso. Those strongholds of the enemy have been broken. Todas as fortalezas do inimigo foram quebradas. Those negative thoughts that come to your mind have been taken captive and surrendered to Christ. Os pensamentos negativos que vêm à tua mente foram levados cativos e rendidos a Cristo. Because of the Lord's great love, His steadfast love, we are not consumed. Por causa do grande amor do Senhor, nós não somos consumidos. Jeremiah could stop there, but he goes on. There's more. E Jeremias poderia acabar aí, mas ele continua, porque há mais. His compassions, His mercies never fail. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Take hold of that this morning. Agarrem isso esta manhã. We all fail at some point. We mess up somewhere. Todos nós falhamos e a qualquer momento podemos cometer erros. But His love for you, His love for me, His compassion for you, His mercy over you never fails. Mas o seu amor por nós, a sua misericórdia por nós, ela nunca falha. How many people do we know have failed, including ourselves? E quantas pessoas é que nós conhecemos, incluindo a nós mesmos, é que já falhamos? But he goes on, they are new every morning. E ele continua, ele diz, renovam-se a cada manhã. Now, since I've retired, I'm sort of struggling to wake up in the morning. E parece que desde que eu me reformei tem sido difícil acordar de manhã. I spent most of my working life getting up at 5 o'clock in the morning. A maior parte do tempo que eu estava a trabalhar, acordava às 5 da manhã. And so I'm really enjoying these long lie-ins till 7 o'clock. Então tenho desfrutado muito destas de ficar a fazer ronha até às 7 da manhã. But if you've had a bad night's sleep, Mas se vocês têm dormido mal, and sometimes we do, e às vezes acontece, for many reasons, por vários motivos, might be the heat that's coming upon us at the moment, pode ser o calor que neste momento está forte, could have been what you've eaten in the evening before. pode ter a ver com aquilo que comemos na noite anterior, But if you haven't taken God at His word in this promise, mas se nós não levamos a palavra de Deus e as suas promessas, you may be allowing the enemy to consume you with the deception pode estar a permitir que o inimigo consuma a tua mente com engano. but God's great love, Mas o grande amor de Deus, His compassion, a sua compaixão, His mercy. a sua misericórdia, He saved us by grace, not by what we've done, but by what He's done. Ele salvou-nos pela graça, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Ele fez. When we wake in the morning and the sun rises as we sung, Quando nós acordamos de manhã e vemos o sol a nascer, tal como cantamos, this is a new opportunity. é uma nova oportunidade. Natasha last week said we have a second chance with God. Semana passada a Natasha disse que temos uma segunda oportunidade com Deus.
Actually, the Bible says we have another chance every morning. A palavra de Deus diz que temos uma nova oportunidade a cada manhã, Every day you wake up. a cada dia que nós acordamos. If the past is holding you back, Se o passado te está a agarrar, se está a tentar abrandar-te, if the enemy has you in a stronghold of deception from your past, se o inimigo tem, parece que estás numa fortaleza de mentiras por causa do teu passado, when everything around us is saying something else, quando tudo à tua volta parece que está a tentar dizer o contrário, this gem of a scripture in the middle of Lamentations esta passagem aqui no meio de Lamentações is the hope that we have in a fast-changing, fast-moving culture. é a esperança que nós temos numa cultura que está constantemente a mudar. But Jeremiah goes on, there's even more. Mas Jeremias continua porque há ainda mais. They are new every morning, great is your faithfulness. Diz que renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Not your faithfulness, Não a nossa fidelidade, not my faithfulness. não é a minha fidelidade. I'd like to hear an amen or two. Thank you. Okay. Hallelujah. But God so loves us that he doesn't want to leave us where he found us. Mas Deus ama-nos de tal maneira que não quer que nós fiquemos onde Ele nos encontrou. And the great Christian hope is that we don't stand alone. E a grande esperança cristã é que nós não tenhamos de ficar sozinhos. God so loved you and so loved me that he gave us himself. Deus ama-nos de tal maneira que se deu a si mesmo. And he's living and dwelling and resting within us. Ele vive e habita e está em nós. He goes on to say, the Lord is my portion. Ele continua a dizer, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. That's the new covenant hope that we have that they didn't have. Isso é a esperança da nova aliança que nós temos e eles não tinham. God living in us by his Spirit. Deus a viver em nós através do seu Espírito. The Holy Spirit Através do Espírito Santo. setting us apart, Que nos põe de parte. leading us, teaching us. Que nos guia, que nos ensina. New every morning, offering his mercy. Cada manhã oferece a sua misericórdia. Not giving us what we deserve, Não nos dando aquilo que nós merecemos, but in his grace giving us what we don't deserve. mas na sua graça dar-nos aquilo que nós não merecemos. I say to myself, the Lord is my portion. E eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. That's a fantastic promise. Isso é uma promessa fantástica. We were very blessed last week. My brother was over visiting, Nós tivemos uma grande bênção semana passada que o meu irmão esteve a visitar-nos and we've been meaning to visit an extremely good restaurant in Cavuero for a long time. e há muito tempo que queríamos ir visitar um restaurante muito bom em Carvoeiro And we finally made it. e finalmente chegámos lá And I have to say, my portion e devo dizer que a minha porção was amazing. era muito boa. My brother said we get about 2 pieces of meat in our portion. O meu irmão disse que recebíamos para aí 2 pedaços de carne na porção, But when you eat in a Christian restaurant, mas quando comemos num restaurante cristão, the generosity of Christians is the portion is a plentiful. generosidade dos cristãos, a porção deve ser abundante. That's just an aside, but the Lord is my portion. É só uma parte, mas o Senhor é a nossa porção, Although the meal was fantastic. apesar da refeição ter sido muito boa. God has given us everything for life and godliness. Deus ele deu-nos tudo o que nós precisamos para viver uma vida de acordo com os padrões dele. But Jeremiah doesn't stop there. Mas Jeremias não termina por aí. The Lord is good to those whose hope is in him. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, To the one who seeks him. para com aqueles que o buscam. Now, in our studies on a Thursday evening with our little Bible group, Agora, nos estudos que nós temos feito na quinta à noite com o nosso grupo de estudo bíblico, we've been looking into the book of James. temos estado a ver o livro de Tiago. And out of that has come this
and we've discussed it many times, that God is a jealous God. E parece que nós vemos muitas vezes, e nós discutimos isto, que Deus é um Deus que tem ciúmes por nós. And we talked around that subject of God being jealous. E nós falámos deste conceito de Deus ter ciúmes. And in our culture, E na nossa cultura, in our understanding of that word, na nossa compreensão dessa palavra, we see that as a negative. nós vemos isso de forma negativa. But when you put it in the relationship of a husband and a wife, Mas quando nós colocamos isso no relacionamento de um marido e de uma mulher, Jesus and his bride, Jesus e a sua noiva, when a wife or a husband stray from their betrothed, quando um marido ou uma mulher sorry, that's a very se difficult apartam, word. oh, I know, Oh, you know that one. Oh, well done. I just don't know how se afastam da Betrothed. sua noiva, da sua prometida. Yeah, Betrothed. the one that's promised. Sim. That's how God feels about you and me when we drift away from him. É assim que Deus se sente acerca de nós quando nós nos deixamos levar para longe dele. When we allow those things in our fast-moving culture to become more important than him. Quando deixamos que essas coisas na nossa cultura se tornem mais importantes do que ele. When we begin to listen to the wisdom of this world and not the wisdom that comes from God. Quando nós começamos a ouvir a sabedoria que vem deste mundo e não a sabedoria que vem de Deus, It will take us on a pathway away from his presence. vai levar-nos por um caminho que nos distancia da sua presença. Our hope turns to hopelessness. A nossa esperança torna-se desespero. Our mind will be consumed with other things than what God has for us. E a nossa mente será consumida por outras coisas que não têm nada a ver com o que Deus quer para nós. So when you wake in the morning Então, quando acordamos de manhã and you begin to converse with God, e começamos a conversar com Deus, when you wait on him, quando nós esperamos por when Ele, you seek his will for the day, quando nós buscamos a sua vontade para o nosso dia, when you wait quietly, quando nós esperamos em silêncio, God will be good to you. Deus é bom, Deus será bom para connosco. God will demonstrate his love for you. Deus vai demonstrar o seu amor para connosco. He will forgive you for what has fallen short in the day before. Ele vai perdoar-nos por tudo aquilo em que nós possamos ter errado no dia anterior. John put it this way, if we are faithful to confess, he is faithful to forgive and cleanse us from all unrighteousness. João põe as coisas nestes termos. Se nós Yes, if we're faithful to confess, he's faithful to forgive and cleanse us. se nós temos a fidelidade de confessar os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. The Lord is a jealous God, O nosso Deus é um Deus ciumento, but jealous to keep you, mas o ciúme dele é em manter-nos, jealous to see the best for you. em manter-nos para poder ver o melhor na nossa vida. And our part is to choose in the morning, E aquilo que nos compete é fazer a escolha wait for him, desde de manhã de esperar por Ele, seek him, buscá-lo and know that he's a good God. e saber que Ele é um Deus bom. So just to conclude and to acknowledge that we have a problem, Então, só para concluir, reconhecer que nós temos um problema, that we are immersed in a culture que estamos imersos numa cultura that would try to consume us, que nos tenta consumir. and that culture is creeping into the church. E essa cultura está a tentar infiltrar-se na igreja, It's creeping into God's people está a tentar infiltrar-se no povo de Deus because of the information coming from that culture. por causa de toda a informação que nós carregamos dessa cultura.
And God is giving us a word this morning, like our brother from Germany gave us. E Deus está a dar-nos uma palavra esta manhã que é como nos disse o nosso irmão que vem da Alemanha. Take God at His word, at His promise. Leva a palavra de Deus a peito, a sua promessa, leva a sério. Don't be consumed by the culture. Não te deixes ser consumido pela cultura. Be counter to that culture. Ser oposto a essa cultura. We have been given a mission to be salt and light in this world. Nós recebemos uma missão de ser sal e luz neste mundo. We've been given everything for life and godliness to reflect the Lord's great love. Deus deu-nos tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida de acordo com os padrões dele, para refletir a sua glória, That we would not be consumed, para não sermos consumidos and that we would demonstrate mercy, e para demonstrarmos misericórdia, not to hate the culture we live in, não para odiar a cultura em que vivemos, but to bring a light and a hope into it. mas para trazer luz e esperança onde quer que vamos. The Lord's great love. Take that this morning. O grande amor de Deus é algo que podem levar convosco esta manhã. The Lord's great faithfulness. A grande fidelidade de Deus. And the Lord is enough. E o Deus é suficiente. He's my portion. Ele é a nossa porção. Every morning when the sun rises, when the sun comes up, Todas as manhãs quando o sol nasce, quando give thanks for that great love. damos graças pelo seu grande amor. Give thanks for His great mercy, His Dá graças compassion, pela sua grande misericórdia, pela sua compaixão. and wait quietly, E espera pacientemente, hopefully, com esperança, that you could dialogue with your great Father in heaven. que vais ter um diálogo com o teu Pai Celestial. So this morning there is nothing to consume us. Então esta manhã não há nada que nos possa consumir. There is nothing that would draw us away from our Father. Não há nada que nos possa afastar do nosso Pai. But our choice, Para além da nossa própria decisão. our choice is to choose every morning Jesus. A nossa decisão é escolher a cada manhã a Jesus. Remember His great love for you. E vamos lembrar-nos do seu grande amor por nós. Remember the price He paid to redeem you. Vamos lembrar-nos do preço que Ele pagou para nos redimir. Listen to the voice of the Holy Spirit speaking to you. Ouçam a voz do Espírito Santo a falar convosco. And every morning we will go into this culture E todas as manhãs nós vivemos e entramos nesta cultura equipped, equipados, enabled, capacitados, encouraged encorajados to be the light para ser a luz and the salt, e o sal, to transform the culture. para transformar a cultura. That's the mission the Lord has given each one of us. Essa é a missão que o Senhor nos deu a cada um de nós. Not to submit under the dominion of darkness, Para não nos submetermos ao domínio das but trevas, to flee into the presence of a holy, righteous, and loving God. mas para fugirmos para a presença de um Deus de amor e de justiça. So I hope this morning that you have heard what Jeremiah has done in his day, Esta manhã espero que tenham ouvido aquilo que Jeremias fez na sua altura, and no seu tempo. these scriptures will encourage you E estas passagens espero que estas passagens vos encorajem to know that there is hope, a saber que há esperança, even though the world may be changing so fast. apesar do mundo estar a mudar tão rápido. The culture may be, E a cultura, we'll leave it there, I think. talvez também. You just bow your heads and let's just ask the Lord to bless Vamos our curvar, soul as we sang this morning. vamos curvar as nossas cabeças e pedir ao Senhor que abençoe a nossa